Fala galerinha, mais um videozinho, né? Hoje eu vou reagir a um vídeo que um inscrito pediu aqui, ó. Aqui no React do vídeo, Samuel Meller, trabalho duro não ganha do talento no bodybuilding. Então, o vídeo tá aqui, E aí, será que... beleza? E a gente já vai reagir esse vídeo aí, beleza? Começar aqui compartilhando com vocês como que o corpo humano é incrível, né? Então, eu já tive aí algumas marcas até que consideráveis em alguns levantamentos. Então, supino inclinado aí com 210 quilos para 5 reps, com a band que estava com 3 remendos, então a band com eficiência baixíssima. Então, se tirasse a band, eu deveria fazer uns 190, 180 quilos no supino inclinado, que é uma carga absurda. Que mais? Agachamento Zercher para 220 quilos para 2 reps, mas ainda teria mais umas duas, só que quem já fez o agachamento Zercher sabe que a parte principal do movimento é a dor no braço, né? Não é muito fácil segurar 200 quilos no braço. E o terrinha, mano. Pô, terrinha aí 300 quilinhos, pesando 92, é uma boa marca. Só que esses levantamentos, eles, tirando o supino e o Zercher, que são mais recentes, o terra já fazia quase 2 anos que eu não encostava nessa carga, né? Então eu sempre ensino aqui que é muito mais fácil você chegar num lugar que você já foi antes do que você começar do zero. Isso em tudo, né? Então é a mesma coisa na vida real. É muito mais fácil você ir para um lugar que você sabe o caminho. Só que depois quebrar esse platô é ir num lugar que você não foi ainda. Então, a primeira vez que eu fiz era numa qualidade de vida talvez igual. Então, sem dieta, aporte hormonal sempre 200, 400 miligramas no máximo. Na época eu estava sofrendo muito com insônia, então dormia 2 a 4 horas por noite, isso aí afeta demais, aí tem que tirar volume de um lugar para encaixar no outro, para que você consiga se recuperar, porque o terra demanda demais. Enfim. Mas hoje em dia eu consegui, eu voltei a treinar, que nem eu falei para vocês, faz 2 meses agora, e em 1 mês e meio que eu voltei com a texto em 200 miligramas e mais nada, porque eu fiquei 6 meses natural contra a minha vontade. Então, olha que interessante. Essa segunda agora, né? Hoje eu tô gravando no sábado. Eu falei, bom, vamos tentar os 300 quilos de novo aí, né? Nem me preparei, não periodizei nada, sem dieta, como sempre, 200 miligramas de hormônio, indo treinar quando dá. Então tem semana que eu sigo minha rotina aí de 4 dias na semana, que seria upper lower, semana que você vai dar só 2 vezes. Enfim. Aí aqui nós temos a tentativa, né? Minha última feeder com 260 quilos, o que me surpreendeu muito foi os 260 quilos mais rápido. Aqui é os 300. Os 260 quilos mais rápido que eu já fiz na minha vida. Saiu muito rápido mesmo. E me deixou bem confiante que os 300 ia sair. Vamos dar uma analisada aí. Essas anilhas aqui, elas têm uns 5 centímetros a menos que uma placa competitiva. Esse step aqui tem uns 8, 10. Então aqui eu estou num superávit de altura aí de uns 2,5 centímetros a 3 em relação a uma altura competitiva. Mas isso daí depois eu explico um vídeo demonstrando que para alguns indivíduos pouco faz, não dá diferença nenhuma, para outros muda muito. Muito fácil, nossa, foi os 260 quilos mais fácil que eu fiz. E aí os 300 quilos, o strap me roubou essa repetição, porque eu não levei em consideração que o strap poderia, eu poderia ser burro o suficiente para passar ele errado. E aí aconteceu o seguinte, que triste. Vai, viado. Aqui. Foi uma boa saída, tirei bem o slack da barra. Então tirei o slack antes de me posicionar, foi muito bom esse setup. E aí foi embora. Só que aqui, o strap dessa mão aqui já começou a escorregar. Pode reparar que tá até torto para esse lado aqui, ó. E isso daí fez pesar tipo uns 20% a mais logo que saiu do chão. E eu falei, não, eu vou embora, mano. Vou embora, eu não vou desistir. Aí aqui fudeu. Aqui, como começou a escorregar da minha mão, a barra começou a ir pra longe de mim. Quanto mais longe a barra vai de você, mais fica pesada. Aí a gente coloca mais 20% de dificuldade aí. Falei, não vou desistir, mano. Vou até o final. Aí consegui, aí aqui pra finalizar o lockout, o strap me deixou na mão de vez e ele simplesmente escapou da minha mão. Aí fudeu tudo. Aí, triste.
Então agora, esperar mais 10 dias de molho aí pra resetar meu sistema nervoso central e tentar de novo pra depois eu voltar a progredir isso daí, né? Enfim, só pra mostrar como que o corpo humano é absurdo, porque isso daqui eu fiz em 1 mês e meio e... Interessante, né? 1 mês e meio sem dieta, um shape lixo. Ontem mesmo comi quanto? Comi 7 pacotes de bolacha, hoje de manhã já comi mais 5, então tipo assim, bizarro, né? Como que o corpo humano consegue se adaptar. Bom, vamos pro vídeo, vou colocar aqui... Eu acho que eu nem vou precisar reagir tudo, porque... Opa, deixar um like. Tempo de velocidade, vou colocar 1,5, porque o vídeo é longo. 1.4 aqui para não ficar muito estranho. Certo? E, bom, trabalho duro não ganha do talento no bodybuilding. Antes mesmo de começar a reagir, eu já vou deixar a minha opinião aqui, porque eu já falei sobre isso em vários vídeos, né? Eu já falei sobre como é que funciona, inclusive naquele vídeo do Treinadores Lixo, que deu um engajamento alto aí, onde eu citei as queridas feras, né? Feras, entre aspas, o senhor Johan, o senhor Jorlan, Pinduca e toda a companhia que faz parte dessa desinformação sobre treinamento. Eu já deixei claro como é que funciona o fisiculturismo. Ele é especialmente genética dependente. Então é o que eu sempre falo, eu já falei isso aqui em uns 4 vídeos. Você não pode levar em consideração um atleta para nada, porque tudo que o atleta faz funciona, porque ele tem uma genética absurda. Então é aquela coisa, se você vai entrar na academia, você tem uma genética ok para ruim, e você tem um amigo que é uma aberração genética, se o cara fizer flexão em casa, ele vai ficar maior que você treinando na academia nos primeiros meses ali. Ele vai crescer mais fazendo flexão e barra em casa do que você treinando normal. E, enfim, é assim que funciona. Então, não pode levar em consideração o que o atleta faz. Porque o que ele tomar funciona, o que ele comer funciona, e da forma que ele treinar funciona. E é assim que você explica como que os atletas tinham e tem até hoje físicos absurdos fazendo um treino de bosta. Por exemplo, aquela merda de GVT, essas porras, véio, de treino nojento que a gente sabe que é horrível, um lixo. Pra esses caras funciona. Só que é o que eu sempre falo, esses caras eles representam 0,00001% da população humana. Você não pode se basear neles, porque você não representa 0,00001% da população humana. E mesmo que representasse, você sabe que existe um jeito melhor que vai te dar um resultado muito melhor em menos tempo. É simples assim. Então quando você vê qualquer atleta desses, salvo exceções tipo Kevin Levrone, Dorian Yates, Mike Mentzer, esses caras você pode se basear, porque o Kevin ele não tinha nenhum estudo sobre treinamento, mas ele fazia o que é o treinamento correto, que é a forma empírica de treinar. O que ele fazia? Exercícios absurdos, 4, 6 reps no máximo. Então, supina aí com 5 placas e meia. Daí os outros exercícios, ele não fazia isso porque ele era muito forte, velho. Então, tipo assim, eu não sei que marca que é aquele flat bench press que ele tá fazendo lá, que ele faz um monte de repetição. Aí você pode pegar e falar, olha aí, Kevin Levrone tá fazendo um monte de repetição. Não, seu burro, ele tá fazendo um monte de repetição porque ele zerou a carga ali, não tem mais como que ele fazer. Aí como é que ele atinge a falha? Ele tem que ir embora, mano. Se pra ele ali a carga zerada da máquina, ele passa de 20 repetições, ele vai fazer o quê, mano? Você me explica. E não parece que nessa época não era muito comum ficar colocando placa em cima de uma máquina. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que compensar de outra forma. Diferente de um supino reto, que ele conseguiria fazer isso. Então ali era a base do treinamento que funcionava muito bem. Enfim, já me estendi muito, já deixei a minha opinião, então nem vou precisar ficar comentando sobre o vídeo. Vamos assistir aí junto. Se tiver alguma coisa importante eu posso falar. E aí, será que no bodybuilding a genética ganha do talento? Sim. Vocês devem estar sabendo, né, que este rapaz aqui, né, deixa eu já pegar o Instagram dele, fica mais fácil. Este rapaz aqui, né, não vai mais competir, porque né, tá com o ligamento cruzado anterior rompido, teve algumas outras questões que aconteceram com ele, decidiu não subir no Arnold agora e tudo mais. Gerou um baita burburinho, o vídeo não é exatamente sobre... Eu não sei quem são essas pessoas, tá? O Samuel eu conheço, já vi um ou outro vídeo, mas essas pessoas estão mostrando aí, eu não sei, e também nem quero saber, mano. Sobre isso, mas sim sobre o que aconteceu depois. Porque eu não quero aqui ficar também, né, rapaziada? Um portal de fofoca maromba. Minha ideia não é essa, é agregar valor na tua vida, tá? Então, cara, eu quero te ensinar alguma coisa nesse vídeo. E isso aqui é extremamente importante. Genética. Quão importante ela é no bodybuilding de fato? A gente vai conversar sobre isso hoje, porque como os caras do bodybuilding natural, eles são todos muito fodas. Só que tem caras mais fodas que outros. Só que às vezes os caras que são só muito fodas, eles acham que, porra, eu não tenho tanta genética assim. Entendeu? Então, não é bem assim. Então vamos conversar sobre isso hoje. Tá, bebês? Não se esquece, toda aquela ladainha, cupom Samuel na Growth, ajuda os guri, cupom Samuel na Lift, as camisetas da consultoria, se eu não me engano, tem algumas no ar ainda. Fica ligado, o link tá aqui na descrição. Vambora.
Ó, a gente vai fazer um react aqui tá no perfil do Magrão. Salve, Magrão. Volta e meia, acompanha meus vídeos aí, tamo junto demais. Vamos lá. Porra, o Mátila subir com aquele shape merda, não trabalhando, não estudando, mano, é vagabundagem, irmão. Cara, isso aqui já vou falar. I don't fuck with that. Eu achei pesado essa fala aqui. Porra, sacanagem, cara. Falar com shape merda e tudo mais, aí acho um pouco pesado, entendeu? Acho que foi pra render um pouco de clique. Imagino eu, acho um pouco pesado. Ele não tava 100%, né? Hã? Ele não tava 100%. Pô, mano, uma semana. Não, mas o moleque... Uma tá 100%. semana. Vamos ver. Agora o Uma quê? semana. Se no ar ele não subir bem, aí eu acho que sim, vale a cobrança, mas... Não, deixa o Big Lu concluir, porque, viado, pelo amor de Mano, Deus, uma né? semana não O cara só precisa. tem isso pra fazer, irmão. É isso. Foi o que eu falei pra vocês da primeira vez, né? Foi o vídeo passado na previsão no vídeo retrasado da revisão da Team. Eu falei, rapaziada, ele não vai subir no mesmo condicionamento que ele subiu na estreia dele. O que fica pensando, né? Eu poderia aqui, como eu falei, pô, cair em cima de treinador, de preparador, do atleta. Só que, quem sabe o Samuel de um ano atrás faria isso, né? Mas como eu tive mais prática e com isso veio a experiência, eu falo, cara, a gente não pode sair cobrando maluco. A gente não sabe o que aconteceu por trás das cortinas. Eu não sei se ele teve um problema de saúde, no caso ele teve. Eu não sei, porra, se ele teve alguma questão mental que impactou muito na preparação dele. Pô, perdeu um ente querido, a gente não sabe. Essas coisas acontecem no meio de preparação e vocês não sabem. Entendeu? As pessoas não deixam isso público. E eu vi isso na prática, várias vezes já. Então eu falo, pô, cara, eu não vou cobrar muito o cara porque eu não sei o que aconteceu no backstage. Às vezes aconteceu uma coisa muito pesada e quando for ao ar eu vou ficar com uma cara de otário. Eu falo, nossa, mano, nem devia ter falado nada. Então é por isso que, pô, eu dei uma segurada ali nas minhas críticas, entendeu? É só, a obrigação dele é só isso. Eu não aceito dar hate aqui no Mátila, não, mano. Não, sem é dos hate, nossos. vamos na verdade. É tipo o Não, bebê, Mátila ó. é dos nossos, pô. Tipo o bebê, se o bebê não faz o trampo. Faz merda nenhuma da vida, irmão. Tem o mínimo que ele tem que fazer Mas, o trampo. ó, isso tenho certeza que muitos moleques pegou isso como motivação. Ah, o cara vive só da internet, vive pra ser atleta. O cara que é CLT, Não, o trabalhador, foguinho, conseguiu o ganhar. foguinho é mais motivação que o Na Mátila. estreia dele. Mérito 100%, cara. Parabéns, esse foguinho aí. É um exemplo, mano, é um exemplo. Porque ele tá ali, batalhou e ganhou de um cara que de fato, mano. Patrocinado pela Growth, patrocinado pelo Team Ícaro ali, porque tem o cupom da consultoria e tal, deve ter alguma bonificação, não sei como funciona. Que seja, ele com certeza não paga o Team Ícaro, né? Pô, a gente sabe como essas coisas funcionam e tá tudo certo. É normal isso no mercado, entendeu? Então, o cara querendo ou não, ele vive disso, mano. Ele vive pra treinar, postar vídeo, vender cupom e aos guri, entendeu? Já o outro cara, ele tem que fazer tudo isso mais um trampo de CLT, que eu não sei exatamente qual foi, entendeu? Então os caras, pô, mano, eu Não, consigo ganhar do eu Mátila. acho que a motivação vem muito mais do, porra, porque pra mim o Mátila é o exemplo da genética, mano. O cara nasceu abençoado, tá ligado? E a gente tem que pensar, será que nasceu abençoado, não nasceu? Quanto disso é genético, quanto disso é trampo? A gente vai conversar sobre isso. E ver que, mano, dá pra pegar, dá pra buscar, mano. Dá pra... Sendo CLT. Mano, porque assim, o Porque Foguinho conta, viado. não é um cara que tem a genética do Mátila e, mano, pegou o cara... Vamos lá. O que eu posso falar sobre o que a gente viu até o momento? A primeira coisa é... Esses moleque me irritam pra caralho, velho. Puta que pariu, mano. Tipo, não as pessoas, mas é a idade, né, velho? Eu tô ficando velho, mano. Eu fui na porra do Arnold ontem, que meu querido amigo Heitor, que faz os cintos, me convidou. Aí... Cara, eu não consegui... Nos 10 primeiros minutos lá dentro eu já tava agoniado, querendo vir embora, mano. As pessoas me irritam demais, mano. Enfim, esse é o primeiro ponto, mano. Esses moleque novo são irritantes demais. O jeito que eles falam, como se comporta, é foda. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, agora falando de verdade sério aqui, genética, velho. Sempre que um cara subir no palco, especialmente natural, isso daí especialmente natural, o cara que tá no palco, especialmente competindo ali pelo top 3, ou qualquer campeonato que seja, especialmente os grandes, campeonatos grandes que, tipo assim, demandam qualificatória, então não é só subir lá qualquer louco, mas brigando pelo top 3. O cara que tá ali, ele já tem uma genética favorecida pra ele estar ali. Por isso que eu disse qualificatória, ele teve que passar por uma pré-seleção antes. Então o cara ele já tem uma genética acima da média. Então todos que estão ali têm uma genética acima da média. Já no harmonizado, isso daí vai ser a mesma coisa em níveis elite. Então, campeonatos de nível mundial para a Olímpia. É isso. No top Olímpia, o top do Olímpia é assim, velho. Nos mesmos top 15, você tem tipo como se fosse 5 campeonatos diferentes em um só campeonato. Porque do top 15 ao top 10, que é o final ali, é um nível de físico. Top 10 pro top 5 é outro. E o top 3 é completamente diferente, ou seja, no mesmo espectro ali, ou seja, nos mesmos 16 pessoas que estão competindo pela mesma coisa, você tem uma variação absurda genética. Mas todos que estão ali já têm uma genética elite. Só que o top 3 é o elite da elite. Só que aí o harmonizado, ele entra uma parte interessante. Eu já falei aqui. Pro cara ser um top 1 do Olímpia, eu não vou colocar nas datas de hoje, que o Olímpia hoje ele é um fiasco, é muito feio, os físicos são horríveis. Horríveis, grotesco de feio.
Os caras costumam não ter densidade muscular nenhuma, é só um músculo grande e frouxo ali, que o cara até aparenta ser pequeno, não é assustador de ver de perto. Tipo assim, você vê o Brandão de perto, ele não parece um cara grande, velho. Sinceramente, o Brandão é um cara normal, não assusta, velho. Agora, imagina ver o Ronnie Coleman na sua frente, imagina ver o LeBron na sua frente, é assustador, mano. Então, tipo assim, tem muito disso é genética e muito disso é o treino. Porque é o que eu sempre falo. Você pode ter a melhor genética do mundo. Se você treinar igual uma putinha, você vai jogar seu potencial genético no lixo. E um cara que tiver uma genética até inferior que a sua, mas ainda é uma genética de elite, e ele trabalhar de verdade, esse cara vai te ganhar. Esse cara vai te ganhar. Então, por exemplo, eu acredito que a genética do Kevin LeBron era muito melhor do que a do Coleman. Até porque, como que você explica o cara com 50 anos de idade, em 3 meses, ir de um físico de um ser humano normal, hein, com muitas aspas e muitas ressalvas, para um físico top Olímpia, em 3 meses? Me explique isso. Ah, tudo bem, ele já teve esse físico antes, a memória muscular ajuda a chegar lá. Tudo bem, mano. Mesmo levando isso em consideração. Então, a gente tem que entender isso daí. Genética, ela é tudo, e ao mesmo tempo você pode jogar sua genética no lixo se você tiver um trampo medíocre. Cara, no Mas é condicionamento. agradável, né, velho? O Não, shape dele. pegou um condicionamento, mano. Pegou um condicionamento. Só que a gente tem que lembrar, rapaziada, este é um rapaz que tem no máximo 18, 19 anos, no máximo 19, entendeu? É fácil chegar até lá, eu sei, o intuito da rapaziada do vídeo não é, como é que eu posso falar pra vocês? Não é, porra, eu lembro das coisas em inglês primeiro, mano, é foda, não quero falar a palavra, mas tentar te ludibriar essa palavra. Eu sei que eles não querem, mas querendo ou não, quando tu ouve isso, fala, porra, dá pra pegar. O moleque CLT pegou, tá, mas não é qualquer moleque, entendeu? Essa muscularidade, esse condicionamento com 19 anos, 2 meses de preparação, também não dá pra falar que tem... Exatamente, eu já falei isso em outros vídeos, vídeo de 1 ano atrás, eu acho. O fisiculturismo, ele é uma ilusão. Porque quando você vê físicos absurdos, eu vou falar físicos absurdos de verdade. Quando você vê um vídeo do Kevin LeBron, é a mesma coisa pra todo mundo passa por esse processo. Eu já tenho um vídeo acho que de meia hora falando isso. Então quando eu comecei a treinar, velho, o que era a referência? Pô, era o Dorian, era o Kevin, era o próprio Arnold, quem mais? Eram esses caras, era o Frank McGrath, que era o atleta, a cara da Universal e da Animal. Que a parte animal ali fazia parte da Universal, se não olha a memória. Então esses eram as referências. E aí você fala, caralho, eu quero ficar assim, mano. E eu já fiz o vídeo fazendo essa linha de raciocínio. Você começa, aí você entra na academia, você começa a treinar. E aí você vê isso daí e fala, pô, é assim que eu quero ficar, como que faz? Aí você começa a treinar, aí você fala, bom, eu vou começar a comer melhor. Aí você começa a comer melhor, você vê uma diferença ali nos resultados. Aí você fala, porra, velho, eu mudei um pouco, mas eu tô tão longe. Aí você descobre, sei lá, o whey. Você fala, não, o segredo tá aqui, mano. Eu vou começar a tomar esse bagulho aqui, é aí que tá o segredo. Aí você põe o whey na sua dieta. Aí não vai mudar nada, né? Porque se a dieta estiver adequada com whey ou sem whey, foda-se. Mas daí você fala, putz, mano, ó, não dou muita coisa. Aí você descobre a creatina. Aí você fala, mas pô, é isso, né? Não é isso, eu tenho que juntar o whey e a creatina, comer direito, treinar direito. Aí sim, beleza. Aí você põe a creatina, vê uma mísera diferença ali. Você fala, pô, mano, eu evolui só um pouquinho, velho. Sabe, não tá chegando, já se passou um ano, não tô nem próximo disso. Aí que começava. Você tinha um cara maior na academia, você olhava e falava, pô, mano, esse cara aqui, ele tá longe do que eu não quero ir. Mas ele tá no caminho, então ele pode me ajudar. Aí você troca uma ideia com o cara e ele fala assim, ô, mano, toma aqui, ó. Esse Hemogenin, na época que vendia o Hemogenin na farmácia, era só ir buscar, era 25, 30, no máximo 50 reais a cartelinha de Hemogenin de farmácia. Época boa. Se eu soubesse, eu tinha feito um estoque disso aí, mano, na época. Enfim, daí você toma lá, aí você vê uma diferença e fala, pô, achei, mano, é aqui o segredo. Daí nisso daí você começa, aí você começa com texto, daqui a pouco você tá com deck, daqui a pouco você tá com tudo, daí você fez uma diferença absurda no seu físico, mas você olha e fala, rapaz, mas eu tô muito longe. E aí nisso daí você já passou 4, 5 anos. E aí que cai a ficha que você vai pensar e falar, rapaz, agora eu entendi. Não tem como chegar. É impossível. E essa é a verdade do fisiculturismo. Já falei isso em vários vídeos. Não dá. Quando você vê um físico desses, saiba, a chance de você conseguir, ela é muito, muito, muito baixa, quase impossível. Não porque você é ruim, não porque você não faz as coisas direito, mas porque você não nasceu pra isso, velho. É simples. O cara que nasceu pra isso, eu já falei, ele chega lá de um jeito ou de outro, mano. Então, por exemplo, aí a gente pode partir pra parte hormonal. Que aí vai dar uma boa diferença pra quem é leigo entender. 250 miligramas de testosterona,
que é o equivalente a 1 ml de quase todos os ésteres, tirando os ésteres pequenos, como o propionato, que só cabe 100 mg, você é para ter um nível, é para ter ali na sua corrente sanguínea entre 2.200 até 2.600 nanogramas por decilitro com essa dose. No que isso se transcreve? Porra nenhuma. E é aí que está o segredo. Porque o cara tem uma genética absurda, naturalmente, aí tem cara que natural consegue ficar maior que você com 1 ml de texto, mano. Com 250 miligramas. E aí isso se transcreve em, a hora que esse cara jogar 250 miligramas, a resposta que ele tem com isso é a mesma que você teria talvez com 500, 750, 1 grama. E aí vai depender da genética do cara. Então isso muda tudo. É que não tá fácil para eu mostrar aqui o meu atleta de 16 anos. Ele passa o carro nesses moleque tudo, mano. Tudo. Esses moleque aí que tá em alta natural, mano, com 16 anos e 1 ano e meio de treino, sem dieta, porque não tem condição financeira, destrói esses moleque, tanto em tamanho, densidade, qualidade das fibras e força. Pô, mano, eu só treinar um moleque que me fez um terra com 240 quilos, véio, pesando 78. Você tem noção do que é isso? Vamos transcrever. 240 dividido por 78. 3 vezes o peso corporal, 3.1 quase, com 16 anos de idade. Eu fiz 300 pesando 92. 3.26, com 16 anos, em 1 ano e pouco de treino, o moleque tem quase a mesma força que eu, mano, que treina há 15. Você tem noção do que é isso? Claro, tem a ver com o trampo. Se ele não tivesse metido como treinador ensinado ele a treinar, ele conseguiria fazer isso? Não, mas ele ainda assim teria um físico acima da média. Mas por que ele tem tanta densidade e ele passa o carro nesses moleque tudo que tem 5, 6 anos a mais que ele só treina 1 ano e meio? Por quê? Além de ter uma genética absurda, tem um trampo perfeito por trás. Depois ele vai aparecer aí, mano, vocês vão saber. Ele agora é atleta da Canibal e daqui a um tempo eu não vou mais poder ser o treinador dele porque a marca precisa colocar um treinador da marca pra ele. E eu tô sem aqui as fotos que a gente fez mostrando a lombar dele fibrando tudo como se fosse um atleta harmonizado, com 16 aninhos de idade, filho. Então a genética conta muito. Se você tiver uma genética absurda e fizer um trampo de verdade, treinar de verdade, você passa o carro em todo mundo e aí ninguém vai conseguir competir contra você. Por quê? Porque se você não tá deixando nenhuma margem. Você não deixa brecha, que nem foi o caso que citaram aqui. O cara tem uma genética absurda, o outro tem uma genética próxima. Quem era pra ganhar? O cara da genética absurda, mas aí ele pecou em alguma coisa, o cara que tem uma genética próxima consegue pegar. Mas é exatamente o que eu tava falando aqui. Você não pode falar isso que dá pra pegar, porque não dá. Só quem vai conseguir chegar próximo às pessoas que têm o mesmo potencial genético. Então sim, o fisiculturismo é um dos esportes mais tristes que tem. Porque, por exemplo, corrida, você consegue ter um nível elite? Não, mas você consegue ser absurdo mesmo que você não tenha uma genética boa para isso. Você jamais vai ser um atleta de elite, mas você consegue ter um nível absurdo. Fisiculturismo não dá para você ter níveis absurdos. Em salvas exceções, sim, pequenas exceções, você consegue contornar um pouco da falta de genética com o abuso de drogas. Que, por exemplo, é o caso do exemplo que eu já dei, o Superman. O Superman não tem uma genética de elite. Ele não tem. Mas ele conseguiu ficar maior do que todos os atletas Open desse país a custo de quase morrer, mas conseguiu. Claro que a gente não pode levar os atletas Open desse país como referência, porque todos eles são pequenos e fracos. Eu sei disso. Mas só pra você entender, tipo assim, você ter uma base do que dá pra ser feito. Você consegue sim, com um abuso absurdo de drogas, você fazer uma baita diferença. Mas mesmo assim você jamais vai conseguir competir contra os caras que nasceram pra isso. Então aí volta o exemplo. Então, por exemplo, Superman, com tudo que ele usou, ficou num físico sinistro? Ficou, mano. Com certeza ficou. Mas eu posso pegar aqui o Kevin, de novo o exemplo do Kevin Levrone. Quanto será que o Kevin Levrone devia usar de droga? Mano, eu chuto que não chegava a 2 gramas de hormônio. Eu chuto que não chegava a isso, mano. Eu acho que ainda falar que era 2 gramas ainda é muito, mano. Devia ser assim 1 grama, 1,5 grama, velho. E, sabe? E pô, nem treinava o ano inteiro. Botar o Superman no auge do lado do Kevin Levrone, mano, some, cara. Some. Entende? A genética conta muito. Em todos os esportes, todos. Mas no fisiculturismo, pra mim, é o que mais conta. Entendeu? Vamos ver se vai ter mais alguma coisa relevante. O vídeo já deve estar bem grande. Muita genética aqui, sacou? E por que eu tô falando isso, mano? Porque eu já tive do outro lado da tela, mano. Eu já tive do outro lado, sacou? Eu sou um cara que eu tenho a genética mediana pra ruim. E eu posso falar isso
Porque eu sou dono de consultoria, já atendi assim, milhares também não, tipo assim, bateu na tampa de 1000 pessoas, sacou? Milhares ainda não cheguei. Mas 1000 já chegou, então eu já vi muitos antes e depois, mano. Então eu sei como que uma pessoa X deve responder a certo estímulo. Exatamente. E quando essa pessoa é um high responder, ela responde muito acima da média. Eu sei que eu sou um pouco abaixo, e tá tudo certo, mano. Eu aprendi a lidar com isso. Infelizmente me apaixonei pelo esporte que não me favorece geneticamente. Exatamente. Cara, por que vocês acham que eu estudo tanto sobre isso, mano? Porque, cara, quando eu era mais novo, não que eu seja velho, né? Mas eu só estudava e continuo só estudando isso o dia todo, porque eu queria melhorar, eu queria ser melhor pra mim. Só que acabou que não funcionou, mano. Tipo, eu tenho um shape muito melhor. Esses dias até um amigo meu me mandou, ele tinha 17, eu tô com 20 quilos a mais hoje, um shape infinitamente superior. Mas eu não sou esse cara, mano. Entendeu? E eu nunca serei, muito provavelmente, e tá tudo bem, eu já aceitei isso, entendeu? Só que quando eu tava do outro lado da tela, tinha 16, 17, 18, 19, e ainda não tinha entrado na minha cabeça. Exatamente, eu sim cara. tenho uma genética bosta, entendeu? Tipo assim, eu de fato sou mediano. E daí às vezes você ouve esse discurso e ele fica um pouco, porra, eu também consigo. Eu também não quero te desincentivar. Eu quero que tu treine, que tu faça dieta, que tu, pô, maximize os seus resultados. Pô, é o que eu faço da vida, entendeu? É por isso que eu gosto tanto, mano. Porque eu não tive o Samuel que eu tenho, ou que eu sou hoje, lá atrás pra me guiar, mano. Eu tive uma nutricionista bosta, eu tive um treinador bosta, que só passava B7, drop 7, sei lá o quê, e a minha nutricionista que zerava meu carbo. Era isso que eu tinha. Pô, mano, isso acontece até hoje, velho. Já falei pra vocês que eu tô cuidando de um atleta que chegou pra mim, velho. O cara zerou o carbo dele 2 meses pra ele competir, velho. Aí eu fui ver o treino. O treino era B7 de supino 4x12 com flexão de braço. Pra um atleta, velho. Um atleta em preparação de competição, velho. Puta que o pariu, mano. Isso acontece até hoje, velho. Tinha lá atrás, é por isso que eu estudo tanto hoje pra não ser esse cara pra vocês hoje. Tipo assim, eu queria ter a minha consultoria quando eu, tipo assim, tinha 16, entendeu? Infelizmente não tive oportunidade. Até porque não era um trampo de consultoria, não era tão forte quanto é hoje. Então é por isso que eu senti esse drive de fazer esse vídeo aqui. Porque o buraco ele tem que ser mais embaixo, alguém tem que trazer vocês pra realidade, tá? Eu gostei do shape do foguinho. Se fala muito genética. Isso é Todo mundo ali tem genética. Tem algumas Falou exatamente o que eu falei, mano. Certo? Eu acho que nem tem muito mais pra gente estender. Vamos dar uma pulada aqui, ver se vai mudar os frames, alguma coisa. Eu não queria que o vídeo ficasse muito longo. Bot. Isso aqui foi Matla Prime. Por mais que estivesse com muito menos massa do que é hoje. Condicionado Cê no é tapa. louco, o Will passa o carro nesses moleque tudo, mano. Ô Will, eu sei que você vai ver o vídeo, ó. Esses que estão mostrando aqui são os caras que você vai competir, mano. E eles são 3, 4 anos mais velhos que você, mano. Você é mais forte e maior que eles, 4 anos mais jovem, mano. Você vai passar o carro em todo mundo, você vai ser um dos maiores natural do país, mano. Brincando, sem muito esforço. Imagina a hora que você tiver condição financeira, assim, pra fazer uma dieta de verdade. Talo, perna seca. Porra. Isso aqui foi o prime dele, né? Não isso aqui, no caso, né? De secar ali. Subiu semana passada. Só que a gente olha pra isso aqui, você fala, pô, Samuel, é esse aqui? Fala aquele. Só que essa é a questão, mas tem até uma foto Não vai ter mais o que a gente falar aqui, não. Acho que já cobriu tudo que a gente tinha pra falar. É isso, mano. É isso. Então, como o Samuel disse, você não pode ficar triste. Você só tem que entender a realidade, velho. É possível você melhorar o seu físico? É. É possível você se destacar, mesmo com uma genética ruim, assim, se destacar de um ser humano normal, pelo amor de Deus, não num cenário competitivo. É. Mas é possível você ficar enorme? Não é, cara. Eu tenho foto aqui, velho, do meu Prime. Tenho foto aqui, mano. Porra, eu deveria ter, né, mano? Não tá fácil aqui, né, mano? Caralho, onde é que tá essas fotos, mano? Caralho. Mano, eu sei que eu tenho umas fotos aqui, velho, que eu já fiquei absurdamente grande comparado com um ser humano comum. Onde será que tá essas porra dessas fotos, mano? Tem algumas aqui, velho. Tem algumas aqui. Eu já fiquei, mano, absurdamente grande comparado com um ser humano comum. Então aí, 51 de braço relaxado e sem tá gordo, tipo assim, casa dos 12% de BF, que tem bastante abdômen, tem veia em tudo que é lugar. Já fiquei, já. E com muito pouco, que isso que eu acho bizarro. Assim, 450mg de hormônio na semana, o que é muito pouco, velho. Muito pouco mesmo. Tipo, até porque já tem amigos atletas aí que competem, eu tava maior que os caras usando 1,5 grama com 400. Então, dá pra, é o que eu falo, dá pra fazer. Mas em algum momento eu vou ser absurdamente grande na minha vida, tipo assim, pra ir desse ponto que eu estava, que já é muito diferente de um ser humano comum, pra um nível absurdo, não consigo, cara. Talvez com abuso de drogas, que eu falei. Minha genética talvez me permita, com um abuso absurdo de drogas, aí sim fazer um barulho. Pra nível profissional? Jamais. Mas num nível de fisiculturismo amador? Talvez. Então é isso. Então, você tem que entender isso daí.
E como que eu faço pra saber se eu tenho uma genética absurda? Cara, você vai saber, mano. Você vai saber. Que é exatamente igual esse aluno que eu estou citando. Com 16 anos, o moleque é um absurdo, tá ligado? E responde rápido demais. Que é o que eu falei, é o exemplo que eu dei. Você pode estar na academia e o moleque tá fazendo barra. Os dois começaram juntos. O cara fazendo barra e flexão em casa, ele vai ficar maior que você, mano. Simples. E vai se manter maior que você por muito tempo. Então, é isso. Bom, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Link pra consultoria eu deixo aí na descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo.